Para a mensagem de introdução do culto desta noite, o texto está no livro de Salmos, capítulo 39. Livro de Salmos, capítulo 39. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Atirou-se o fogo, então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque Tu fizeste isso. Tira de sobre mim o Teu flagelo. Pelo golpe de Tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Bem interessante a posição do salmista nesse salmo, porque na maioria dos salmos a gente encontra ele: Deus, destrói os meus inimigos, né? E aqui ele se inicia numa posição de silêncio, de ficar em silêncio, de se aquietar em silêncio, para não mostrar para o inimigo a fraqueza dele, ou a possibilidade daquilo que está rodeando na sua cabeça, no seu pensamento, e também para não colocar isso diante de Deus, né? Só que já no versículo 3, ele se sente obrigado a falar, colocar tudo para fora, porque esse silêncio que ele tem mantido, toda essa aflição que ele tem passado naquele momento, isso está estourando dentro dele, e ele não consegue mais lidar com isso sozinho. E ele começa a falar com o Senhor, né, dessa forma nos versos 3 até o 6. Ele coloca para o Senhor, né, tudo aquilo que está dentro dele. Fala: dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, né? Ele se sente nesse sentimento de: é melhor sair daqui, né? É melhor eu acabar esse período aqui, para que eu reconheça a minha fragilidade. Daí ele entende logo o tempo, os dias, como comprimento de alguns palmos, como um tempo bem curto, né? E depois no verso 6 ainda ele fala, né? Com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Então isso ele coloca diante de Deus, dentro dessa aflição que ele tem passado. A gente não sabe qual que era a situação específica, que é um salmo de Davi, né, que Davi estava enfrentando naquele momento, mas ele se apresenta dessa forma diante de Deus nesse salmo. E no verso 7 ele diz que sua única esperança está em Deus, né? Então ele entende o que vai esperar da vida dele.
Não, que a minha esperança, ela está em Deus. No verso 8 ele pede pela libertação de suas transgressões, né? Porque Deus conhece o caminho dele, os pecados dele, e ele sabe também o que ele cometeu até ali, e ele coloca isso diante de Deus, para que Deus o liberte dessas transgressões e o perdoe desses pecados. E no verso 9, ele coloca de novo esse anseio de que ele queria ter ficado mudo diante de Deus, né? Que ele não queria se esforçou para não se queixar diante de Deus dos procedimentos, da forma que ele estava agindo e como Deus estava também dando essa resposta para ele. E ele não queria se queixar a Deus pelo que estava acontecendo naquele momento. Mais ou menos é uma referência como no livro de Jó, né? Quando Jó começa a apresentar todas essas coisas que ele estava passando, não, porque eu perdi isso, né? E aqui ele se vê mais ou menos nessa forma parecida, né? Mas ele não queria se queixar diante de Deus e por isso ele coloca essa situação de tentar ficar mudo, né? Como está no início do livro, do capítulo, né? E depois ele se refere ao fato de que quando Deus se comprometeu a repreender o homem por sua iniquidade, o homem não pode resistir a ele, como nos versos 10 e 11. E mais interessante no verso 11, né? Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso, né? Com efeito, todo homem é pura vaidade. Mas interessante, destróis como a traça. Se a gente pensa na traça, num livro, numa estante, tu não enxerga o que ela está fazendo lá no meio, né? Está lá a estante, o livro, quando você pega um livro que está há algum tempo, num lugar mais guardado, você vê o estrago que ela faz naquele livro, aquelas perfurações, né? E como ela é ligeira nesse trabalho, e quando a traça é um animal, quando ela está adulta, ela é muito rápida, você não enxerga ela. A hora que mexe, ela já foi embora. E esse trabalho que Davi ele coloca, olha, o Senhor vai até lá no íntimo, lá onde ninguém enxerga, ele trabalha dessa forma. Assim, um exemplo da traça no meio dos livros. A gente vê lá ali os livros na estante, ela está lá fazendo um trabalhinho e você não enxerga, mas quando você vai retirar um livro, você se dá conta do estrago que ela fez, aqueles furinhos, né? E assim também Deus, ele age no nosso íntimo. Por fora ninguém vê o que está acontecendo dentro da gente, no nosso coração, mas Deus está agindo dessa mesma forma, né? E por fim, ele clama a Deus e ora para que o liberte. Ele pede forças nessas lutas e provações antes que ele passe a não existir mais, né? Então ele coloca isso diante de Deus e que a gente também possa lembrar e colocar tudo aquilo que a gente está passando em nossas vidas diante do Senhor, para que Ele possa nos ajudar nas lutas, nas aflições que a gente tem enfrentado a cada dia, e que a gente possa glorificar a Deus acima de todas as coisas, né? Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Deus amado, pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações, ó Deus, que Tu possa nos impactar, Senhor, em nosso íntimo, Deus. Tu sabe aquilo que precisamos ser trabalhados, aquilo que nós carecemos de Ti, da Tua mão. Queremos dar liberdade para o Senhor agir em nossas vidas, Pai, em nosso meio. E Deus, pedimos que o Senhor aceite esse culto, sim, como oferta agradável a Ti, Senhor, que possa sair dos nossos corações, ó Deus, que tudo possa Te agradar nessa noite. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que a Tua palavra venha ao encontro dos nossos corações também, Deus, e que faça o nosso trabalho, que faça o Seu trabalho em nossas vidas, Pai. Eu peço isso, Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.